Nutrivita, Nutrimentos Vitória Limitada. A Nutrivita oferece uma linha completa de rações balanceadas para todos os animais. Está presente nas melhores casas do ramo. Se você curte o seu animal ou sua criação, não vacile, não erre. Use produtos Nutrivita. Nutrivita, qualidade e nutrição animal. A Nutrivita tem o prazer de oferecer o programa Semente de Esperança. No ar, Semente de Esperança, programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A partir deste momento, vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, passarão a ouvir o programa Semente de Esperança, que é oferecido pela Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. A vocês, um bom dia e um bom Semente de Esperança. Saúdo vocês com uma palavra que Jesus Cristo diz para nós. Ele diz assim: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João capítulo 14, versículo 6. O programa Semente de Esperança é proclamado em nome e na presença de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Coloquemo-nos agora diante de Deus para confessar a Ele os nossos pecados. Amado Deus, Tu és a verdadeira videira, e nós somos os ramos, que tem como compromisso dar bons frutos. Mas nem sempre é assim com a nossa vida. Mesmo conhecendo a Tua palavra e ensinamentos, nós nos desviamos de Ti e seguimos nossos próprios caminhos. Aproveitamos muitas vezes os Teus ensinamentos para proveito próprio, corrompendo assim o nosso jeito de ser. Colocamos condições para o amor ao próximo. Ajudamos somente a quem nos dá algo em troca. Não somos humildes, porque achamos que a humildade é uma condição dos fracos. E assim a arrogância e a soberba tomam conta do nosso coração. Pecamos demais, querido Deus. Por isso estamos aqui, para pedir o Teu perdão por estes e tantos outros pecados que cometemos em palavras, pensamentos e atitudes. Liberta-nos, querido Deus, de todos os pecados, para podermos nos sentir novamente Teus filhos e filhas. Perdão, Senhor, perdão. Amém. Deus, sabendo da nossa fraqueza que nos leva a pecarmos diariamente, caro amigo e amiga, vem ao nosso encontro e nos dá o perdão por graça, amor e misericórdia. E assim, eu, como ministro ordenado por Jesus Cristo, anuncio a vocês o perdão dos pecados em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vivam agora na paz do Senhor. Amém. Por Deus nos perdoar e por viver em nós por meio da Sua palavra, demos glória ao Seu santo e eterno nome, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz entre nós, seus filhos e filhas. Amém. Ouçamos agora uma leitura muito bonita, a leitura da primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 7 até 21. E ali nós lemos assim: Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus.
Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não o conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que, por meio dele, os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus vive unido conosco e o seu amor enche completamente o nosso coração. A razão por que podemos ter a certeza de que vivemos unidos com Deus e de que Ele vive unido conosco é esta: Ele nos deu o seu Espírito. E nós vimos e anunciamos aos outros que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor é totalmente verdadeiro, afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Até aqui a leitura do texto. Nós vamos ouvir agora uma canção do grupo Ânima, e a canção é Transforma, Senhor. Ensina tua igreja a amar, ensina tua igreja a incluir. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso olhar. Transforma, Senhor, transforma, transforma nosso agir. Ensina tua igreja a amar, ensina tua igreja a incluir, ensina tua igreja a amar, ensina tua igreja a incluir. Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, após Jesus ter festejado a Páscoa, lavado os pés dos discípulos
E apontado o traidor, ele passa a dar a seus discípulos, antes de ser preso, alguns ensinamentos. E um desses ensinamentos é a parábola da vinha, na qual ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Este ensinamento nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1 a 8, que vamos ler agora. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Até aqui a leitura do Evangelho. Eu pergunto, por que Jesus fala que ele é a videira verdadeira? Vejamos. Como os discípulos eram descendentes de judeus, Jesus lança mão da imagem da videira do Antigo Testamento. A videira era o povo de Israel que Deus plantou com todo cuidado para dar bons frutos. Deus plantou a videira como sendo uma muda da melhor qualidade. Acontece que a videira, que era o povo de Israel, apesar de todo o cuidado de Deus, não correspondeu ao que Deus esperava. A videira produziu uvas azedas. Se tornou uma videira estragada e sem utilidade. Por isso Jesus diz agora que ele é a verdadeira videira, porque faz tudo aquilo que Deus quer. Ele é a verdadeira videira, porque ele se deixa moldar por seu Pai, que é o lavrador. Jesus é a verdadeira videira, porque assumiu com a própria vida o projeto de Deus, porque seguiu à risca todos os ensinamentos de Deus, porque não se desviou do reino de justiça e vida plena de Deus, porque viveu unido a Deus, chegando a dizer inclusive que eu e o Pai somos um. Jesus, querido amigo e amiga, é a verdadeira videira e nós somos os ramos. Esse ensinamento Jesus passou para os discípulos. E se olharmos para o texto que lemos há pouco, vamos ver que existem dois tipos de ramos que estão unidos a Jesus Cristo. Quais são? Os ramos unidos a Jesus Cristo que não dão uvas. Uma videira
tem ramos que dão uvas, mas tem ramos que não dão uvas. Estes ramos infrutíferos se alimentam da videira, mas nada produzem. Nós podemos ser estes ramos improdutivos quando deixamos nos enganar com falsos ensinamentos, quando fazemos da mentira uma verdade, quando não usamos os ensinamentos de Jesus para o bem, mas para o nosso próprio proveito. Somos ramos improdutivos quando professamos a nossa fé, mas negamos o amor ao próximo, falamos mal dos outros, nos tornamos mesquinhos. Negamos, com nosso jeito de ser e de falar, a presença viva de Cristo entre nós. Conhecemos a palavra de Deus, mas não a vivenciamos entre nós. O resultado disso é que nos tornamos pessoas frias, secas e sem a verdadeira vida. E o fim desses ramos é serem cortados e jogados fora. Isto nos trará muita dor e sofrimento. Mas nós, querido amigo e amiga, não queremos ser ramos improdutivos. Por isso, nosso texto nos mostra que a videira tem os ramos produtivos. São os ramos unidos a Jesus Cristo que dão uvas. A partir do batismo, passamos a estar unidos a Jesus, tanto na vida, na morte, como na ressurreição. Não há vida fora da videira, fora de Jesus Cristo. E se somos ramos, temos o compromisso de dar boas uvas e não uvas azedas. Temos o compromisso de viver de acordo com aquilo que recebemos da videira de Jesus. Por isso, Jesus deixa bem claro em suas palavras que o fato de estarmos unidos a Ele nos traz consequências práticas na vida, quais sejam, por estarmos unidos a Jesus, temos o compromisso de darmos mais frutos ainda. Isso mostra que não podemos nos contentar somente com o título de cristão. Precisamos mostrar na vida que somos cristãos, que lemos a Bíblia e que oramos. Nem sempre quem diz que tem fé está unido a Jesus. A fé exige uma vida de responsabilidade para com o projeto de vida de Deus, inaugurado com Jesus Cristo. Precisamos mostrar uma nova atitude de pensar e de agir dentro da nossa realidade cheia de corrupção, de falsos ensinamentos, falsos profetas que estão guiando pessoas para um caminho de dor e sofrimento. Se somos ramos que dão muitos frutos, então temos que nos deixar alimentar diariamente pelos ensinamentos de Jesus Cristo. E estes ensinamentos nos ensinam que devemos amar até as últimas consequências, não impondo barreiras a ninguém. Dar mais frutos é mostrar, neste período de pandemia, que a igreja, que é o corpo de Cristo, vai acontecendo e se tornando realidade na comunhão familiar, na comunhão entre pessoas, no respeito e na responsabilidade mútua. A igreja está ali onde Cristo está, e nós sempre estaremos reunidos como igreja se estivermos unidos a Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas e Efésios, resumiu para nós quais são esses frutos que temos que produzir estando unidos a Jesus Cristo. Ele diz em amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio, verdade, ajudar os outros, não dizer palavras que fazem mal aos outros, usar palavras que ajudem os outros a crescerem na fé, abandonar a amargura, o ódio e a raiva, não insultar e nem praticar maldades, mas ser bom e atencioso para com os outros,
perdoar uns aos outros, não se deixar enganar com conversas tolas, mas procurar entender bem o que Jesus Cristo quer de nós e grande respeito familiar. Quem está unido a Jesus Cristo sempre dará mais frutos, porque ele é impelido a isso. Em segundo lugar, por estarmos unidos a Jesus Cristo, temos que mostrar que somos seus discípulos. Discípulo é aquele que segue o Mestre. Como ramos que damos mais frutos, devemos seguir os ensinamentos de Jesus e não o que nós achamos. Como discípulos, não escolhemos a quem vamos ajudar, amar e mostrar a bondade. Da mesma forma, não vamos nos esquivar para mostrar a verdade e nem nos afastar do que é certo e justo. O discípulo não escolhe onde servir. Ele é enviado por Cristo para ser luz e sal no mundo. O discípulo tem que encontrar meios para dar sentido à vida dentro de um mundo cheio de escuridão e destempero. E nós podemos ser estes discípulos, porque permanecemos unidos a Cristo. Por estarmos unidos a Jesus, temos que revelar a natureza gloriosa de Deus. A natureza de Deus é revelada quando mostramos nossos frutos e seguimos os passos de Cristo. Quando mostramos que Jesus é o único Salvador que deve ser crido e no qual confiamos. Quando dependemos unicamente da graça e do seu amor para viver. Quando confessamos que estamos em suas mãos e que sem ele nada somos. Se continuarmos a olhar para o nosso texto, amigo e amiga, vamos ver que é gratificante estarmos unidos à videira que é Jesus Cristo. Pelo seguinte, estando unidos a Cristo, as suas palavras permanecerão em nós. Se somos ramos que dão frutos, nada poderá tirar de nós os ensinamentos de Jesus Cristo. Não seremos presas fáceis de falsos profetas e ensinamentos. Perseveramos naquilo que aprendemos. Procuraremos guiar nossas atitudes, falas e pensamentos de acordo com os ensinamentos de Cristo. Seremos perseverantes na bondade, na humildade, na verdade e no respeito. Estando unidos a Cristo, Ele estará unido a nós também. Se somos ramos que dão frutos, estaremos com Jesus, porque Ele não nos deixa na mão. Jesus e nós seremos um. Faremos parte de Jesus. Teremos uma relação íntima com Jesus. O que é de Jesus é nosso. A nossa dor passa a ser a dor de Jesus. A nossa alegria passa a ser a alegria de Jesus. O nosso luto passa a ser o luto de Jesus. A força de Jesus será a nossa força. Para que tudo isso, caro amigo e amiga, aconteça constantemente em nós e por meio de nós, Jesus nos poda para ficarmos limpos e darmos assim cada vez mais frutos. Qualquer árvore, para ter mais força e dar mais frutos, precisa ser podada. O mesmo Jesus faz conosco. Ele sabe da nossa fraqueza. Por isso ele nos fortalece com sua palavra. E este fortalecimento é a poda que ele faz em nós. E assim somos perdoados quando somos confrontados com a sua palavra. Se a palavra nos ensina a amar e nós odiamos, então a palavra de Deus nos chama à responsabilidade. Então a poda é realizada em nós para tirar de nós as impurezas e tudo aquilo que nos afasta de Jesus Cristo. A poda é necessária, porque muitas vezes nós nos encontramos, como nós falamos, num beco sem saída.
porque muitas coisas querem sugar as nossas forças e nos impedir de dedicarmos-nos a servir a Cristo. Podando, Jesus vai limpando o nosso jeito de ser e de viver. Portanto, permaneçamos sempre unidos a Jesus Cristo, que nos alimenta sempre com a sua palavra e ensinamentos, para darmos sempre bons frutos. Com certeza, estaremos sempre intimamente ligados à verdadeira videira, que não nos deixará faltar absolutamente nada. Amém. Em resposta à palavra de Deus, coloquemo-nos diante de Deus e confessemos a nossa fé conforme as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós vamos ouvir agora mais uma canção do grupo Ânima. A música é Os que Amam a Deus. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer, mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará, mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiça em lugar do amor, mas Jesus a nossa espera está, e seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Queremos agora
nos dirigir a Deus em oração. Querido Deus, nós te somos gratos por nos permitires a vivermos mais um dia unidos a Ti. Te somos gratos por vires a nós por meio da Tua palavra e nos alimentares com os Teus ensinamentos. Te somos gratos por nos livrares dos falsos ensinamentos e falsas promessas. Te somos gratos por permitires te chamarmos de Pai, apesar de sermos desobedientes a Ti. E agora, como filhos e filhas, chegamos a Ti, querido Deus, para pedir que nos ajudes a sermos sempre ramos que produzem bons frutos de bondade, de amor, de verdade, de humildade e sinceridade. Não nos deixes ser ramos infrutíferos. Poda-nos sempre conforme a Tua vontade. Pedimos-te também que nos ajudes a orar pelos doentes e enlutados, que nossos frutos possam ser de consolo e de fortaleza para as famílias que sofrem com a perda de um ente querido nesta pandemia. Já são mais de 400.000 irmãos e irmãs que nos deixaram, que foram ceifados pelo coronavírus. Por isso, dá cada vez mais fôlego, ânimo e disposição a todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Protege nossos lares contra este vírus devastador. Ajuda-nos a não nos desprendermos de Ti, mas permanecer cada vez mais unidos a Ti. Por Jesus Cristo, que nos ensinou a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam agora também a bênção. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, venha sobre vocês e permaneça com vocês todos os dias de suas vidas. Amém. Chegamos assim ao final de mais um programa Semente de Esperança. Obrigado a todos e todas vocês por estarem sempre ouvindo a mensagem de fé e esperança deste programa. A todos e todas, um bom dia e uma abençoada semana. Vamos ainda ouvir mais uma vez o grupo Ânima com a canção Bênçãos Virão Sobre Ti. Virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bênçãos virão sobre ti,
te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Você acabou de ouvir Semente de Esperança, programa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que volta amanhã, neste mesmo horário. Apoio Cultural Nutrivita, Nutrimentos Vitória Limitada, qualidade em nutrição animal.